Na 1, 2, 2. Vamos lá. Avança contra ti um demolidor. Guarda a casa de armas. Vigia o caminho. Aperta o cinto. Reúne o melhor de suas forças. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Então nós vamos ver agora, no nosso retiro quaresmal, que assim que o Senhor Jesus, ele é batizado no Espírito Santo, no Rio Jordão, movido pelo Espírito, ele vai para o deserto, para ser provado pelo diabo. Aqui, a figura do diabo, ele vai apresentar-se como um demolidor, aquele que quer destruir aquilo que nós construímos em Deus. Foi essa profecia que Naum trouxe para a nação de Judá. Então, Naum ele vai profetizar que está vindo sobre a nação um demolidor, que eram os exércitos assírios e os babilônios. E o povo de Deus não ouviu a exortação e nem as direções que o Senhor deu para vencer esse combate espiritual. E por isso, no ano 605, o rei Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém e ele vai destruir o templo, levando para o cativeiro da Babilônia os filhos do Senhor. Por que que o inimigo de Deus venceu o povo de Deus? Justamente porque o povo de Deus não deu crédito à palavra de Deus. Não ouviu a exortação que o Senhor trouxe para o seu povo através da profecia. Essa profecia aqui, ela também foi dada para a comunidade javenice. Essa é uma profecia que nós precisamos tomar atenção nela. Então o Senhor, através das suas sentinelas, em nossa comunidade, também nos alertou a realidade deste demolidor. Então o diabo, ele vem de uma forma personificada. Ele quer destruir aquilo que nós já construímos em Deus. Ele quer destruir o seu ministério, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os teus projetos, ele quer destruir o seu sonho, ele quer destruir a sua experiência com Deus. Então nós precisamos ficar atentos. E quando você é batizado no Espírito Santo, quando você faz uma experiência concreta da graça de Pentecostes, automaticamente também somos impelidos para esse combate espiritual. Então esse combate espiritual que já existe em toda a vida cristã, ele é intensificado quando você vai progredindo na vida espiritual. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo demônio. Então todos nós seremos tentados pelo demônio, em nossa via individual, mas também em nossa via comunitária. Então nós temos que estar atentos a essa realidade, porque o demônio, ele existe. Ele é um mal, ele é perverso, ele é pervertido e ele quer colocar oposição no projeto que Deus tem para cada um de nós. Quanto maior for a obra que Deus tem para a sua vida, maior será a oposição que você vai enfrentar. Por isso o livro do Eclesiástico, ele vai começar no capítulo 2 dizendo
Se você se apresenta para servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação. Porque existe um inimigo. Este inimigo é o diabo. A palavra diabo no grego significa o divisor. Então o diabo, ele quer nos separar de Deus. Ele quer nos colocar fora do projeto de Deus. Ele quer destruir a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Para não ficar dando muito crédito para o diabo, o Senhor aqui, Ele nos dá algumas exortações práticas de como nos preparar para esse combate espiritual. E aqui o Senhor fala de 4 coisas. Vamos voltar aí ao texto bíblico. Avança contra ti um demolidor. Avança contra ti um demolidor. Guarda a casa das armas. Então esta é a primeira exortação que o Senhor nos traz. Nós devemos guardar a casa das armas. Então o que é para nós, fazendo uma aplicação, guardar a casa das armas? É guardar o nosso coração. Nós somos chamados a guardar o nosso coração. E o que é guardar o nosso coração? Guardar a nossa vida interior. Por quê? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2697, ele fala assim: a oração é a vida do coração novo e deve ser aquilo que nos anima a cada momento. Então, o homem que é batizado no Espírito Santo, ele agora recebe um coração novo. Deus arranca do nosso peito o coração de pedra e ele vai nos dar um coração de carne. E esse coração, ele se mantém vivo por meio da vida interior. E essa vida interior, ela é mantida em sua existência por meio da vida de oração. Então a primeira coisa que o demônio vai querer arrancar da sua vida, logicamente, vai ser o quê? A vida de oração. Pergunta para quem está do seu lado aí. Ô cabeção, como é que está a sua vida de oração? Então esse é o primeiro elemento aonde nós vamos ser atacados, tanto na via comunitária como na via pessoal. O diabo, ele quer nos arrancar da oração. Ele quer colocar no nosso coração que a oração é algo inútil. E quando você está rezando, você não está fazendo nada. Às vezes a visão que nós temos do ministério Moisés é esse. O ministério Moisés é um ministério que não faz nada. Porque é um ministério que não está ali no pau da missão, na pregação, que não está como o ministério Davi, apresentando as artes. Mas é um ministério que é a casa das armas da comunidade. Então, se a comunidade ela não está guardando as suas armas, na hora do combate, ela não vai ter munição. E isso também vale para a sua vida pessoal. Na hora que o diabo vir bater de frente com você, com as tentações que ele vai nos sugestionando, nós vamos discernir a ação dele por meio da nossa intimidade com Deus, da nossa comunhão com Deus. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, nós temos lá a primeira virtude que a igreja nos exorta no tempo da quaresma, que é a oração. Então Jesus, ele vai falar, quando você for orar, entra no teu quarto
e fecha a porta. E o teu pai, que te vê no secreto, ele vai dar aquilo que está secreto no seu coração. Esse quarto a qual Jesus fala, no grego, significa o quarto secreto. Não é o quarto da nossa casa, mas é aquele quartinho da despensa, sabe? Que algumas casas têm. Então, no tempo de Jesus, as casas, elas possuíam esse quartinho de despensa, onde ficavam ali os entulhos, as coisas velhas, um lugar onde ninguém ia lá. É isso que o Senhor está falando. Você precisa procurar um lugar aonde ninguém vai. Um lugar aonde você vai estar em profunda intimidade com Deus e ninguém vai te atrapalhar. Por quê? Nós só procuramos ter uma intimidade com alguém que nós amamos. Então o Senhor, Ele nos ama e Ele está convidando você para entrar nesse quartinho de intimidade. Você precisa ter um lugar secreto, um lugar de esconderijo, onde você vai buscar fazer a experiência de estar face a face com a presença do Senhor. Então, a oração que eu estou enfatizando aqui é a oração pessoal. É aquele momento que você entra num deserto. É o momento que você entra em silêncio, em escuta, para discernir o que Deus está falando, para ir meditando na palavra dEle, entendendo a vontade dEle. É aquela oração de intimidade. Não estou falando da oração do terço, não estou falando da oração que você faz caminhando. Essas são orações válidas? São orações válidas. Mas a oração da intimidade que o Senhor nos chama a guardar a casa das armas é a oração pessoal. Então, se você perdeu esse momento de intimidade com Deus, você precisa, a partir de hoje, tomar a decisão de reconquistá-lo, para que você possa estar preparado para o combate espiritual. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos rezar e nós precisamos incentivar os nossos irmãos de grupo de oração, de comunidade, a mergulhar mais na oração. Um segundo elemento que o Senhor fala está aí na sequência do texto. Avança contra ti um demolidor, guarda a casa de armas e vigia o caminho. Aqui nós temos uma segunda exortação que o Senhor nos dá. A vigilância. Então, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, o Senhor vai falar assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos compreender uma coisa. Primeiro, vigiai, depois orar. Por quê? Se você reza, mas você não vigia o caminho que você está trilhando, você vai cair nas garras do inimigo. Orar é estar com o coração em Deus. Não é isso que nós falamos na liturgia? O padre vai falar corações ao alto. E nós respondemos em oração. O nosso coração está em... Para o meu coração estar em Deus, chegar nessa comunhão de intimidade, o que eu preciso fazer nesse percurso? Vigiar. Então o inimigo ele vai distraindo você. Ele vai tirando o seu foco, a sua atenção, para que o seu coração não esteja em Deus. Então o Senhor vai nos exortar a essa vigilância. E aí eu quero falar duas coisas do inimigo. Primeira coisa, que o inimigo, segundo São Pedro, ele anda ao nosso derredor, como um leão procurando a quem devorar. Então o inimigo de Deus, ele está à nossa caça. Ele está procurando uma brecha. E ele vai agir nos seus sentidos,
visão, ouvido, fala, tato. Ele vai agir nas suas emoções, tristeza, decepção, mágoa, ressentimento, alegria extrema. E ele também vai agir nas suas convicções. Então você tem que tomar cuidado com isso. Sabe aquele sentimento? Você fez o compromisso. Tem algumas pessoas aí fazendo o compromisso, você tomou a decisão de agora consagrar a tua vida para o Senhor. Aí de repente vem aquele desânimo, é um desânimo fora do comum e você fala assim, eu vou chutar o balde, eu não quero isso aqui mais não. Vocês acham que isso vem de quem? O demônio. Então nós temos que vigiar as nossas emoções, o ódio, a mágoa, a falta de perdão, vigiar os nossos sentidos, cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está falando. Então o inimigo de Deus, ele vai agir nessas situações. Ele fica como um leão procurando a quem devorar. Então se você der uma brecha, deixar de vigiar e não estar em oração, ele vai entrar em uma brecha em sua alma para gerar destruição, minando as suas convicções. Então, o Senhor vai nos exortar, olha, vigia a tua caminhada. Toma cuidado, principalmente quando você está sozinho. Que é quando nós estamos sozinhos que manifesta o nosso caráter. Então aqui é muito fácil eu falar para vocês que eu tenho uma vida de oração, que eu leio a Bíblia todo dia, que eu estou vigiando, mas no meu secreto, na minha intimidade, que vai manifestar o meu caráter. Então é nesses lugares que eu preciso aumentar a minha vigilância. Então o Senhor nos faz essa exortação, vigia o caminho. E depois de falar vigiar o caminho, ele vai falar assim, aperta o cinto. O que é apertar o cinto? Converta. Então a igreja nesse tempo, ela vai nos chamar a isso, a quê? A conversão. Então nós já entramos na quaresma, na quarta-feira de cinzas, recebendo em nossa fronte o sinal da cruz. E lá o sacerdote vai nos recordar aquilo que está em Gênesis 3:19. Lembra que você é pó e do pó voltarás. Se você não se converter, você vai morrer no seu pecado. Você não vai ser salvo. Você precisa estar preparado para a sua morte. Então ele vai falar, convertei-vos, arrependa dos seus pecados e crede no Evangelho. Como a igreja sabe? A igreja ela é mãe. Como a igreja sabe que a nossa alma ela foi corrompida por causa do pecado, nós temos boas intenções. Mas de boas intenções o inferno está cheio. O que a igreja vai falar para nós que nós temos que fazer na quaresma? Penitência. Essa é a conversão que você precisa fazer nesse tempo. Começar a buscar práticas de penitência. Para quê? Para disciplinar sua alma para o combate espiritual. Então esta é a finalidade das penitências. Para você estar mais preparado, mais fortalecido para o combate espiritual. E aí nós encontramos uma palavra forte nessa quaresma, que é o jejum. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no deserto, o que ele fez? Ele jejuou. Então a igreja vai nos exortar a também jejuar. Jejuar é o quê? Jejuar é a abstinência de alimentos. Então não existe esse negócio de jejum de fofoca, jejum de palavra de mentira. Isso aí é para quem não é convertido. Isso aí não é jejum. Isso aí é pecado. O que é o jejum? O jejum é isso. Você fazer um propósito de abster-se por um período de tempo do alimento. Então a igreja nos exorta nesse tempo que nós devemos fazer de forma moderada. Então você pode tomar água e comer alguns
pedaços de pão durante o dia. E você vai fazer um propósito. Aí eu vou ficar por 4 horas, eu vou fazer um momento de penitência, vou fazer um jejum e vou consagrar para Deus. E nesse tempo eu vou estar em oração. Então é esse propósito para que eu possa disciplinar a minha alma. Agora, se você tem algum problema que você não pode jejuar, o que a igreja nos exorta, nos ensina nesse tempo? Você deve preservar a sua vida. E o que você faz? Aí sim você faz uma mortificação. Então hoje eu vou ficar sem o celular. Eu não vou mexer no WhatsApp hoje. Isso não é jejum. Isso é uma mortificação. Então você pode encontrar uma mortificação. Pega uma coisa que você gosta muito. Eu gosto muito de beber Coca-Cola. Então eu vou ficar 40 dias sem tomar Coca-Cola. Aí você precisa vigiar. Porque vão aparecer ocasiões que eles vão abrir aquela Coca-Cola gelada, maravilhosa, na sua frente. Sua boca vai até... Mas para que aquilo lá? Sabe na hora que vem aquele pecado, que toda vez você cai nele, porque você não consegue controlar? Na hora que vier aquele pecado, a sua vontade, que é fraca, ela vai estar fortalecida. No Salmo 51, quando Davi pecou, quando ele vai clamar para Deus, ele fala: Senhor, me dê um espírito decidido. Então ele vai pedir para o Senhor trabalhar no coração dele para dar essa decisão de dizer: hoje eu não vou pecar. Então hoje eu vou ser santo. Então isso é apertar o cinto, é intensificar a nossa conversão. A gente precisa rezar para Deus, quebrar o nosso coração, para a gente se converter mais. Cada um sabe na sua vida aonde você precisa apertar o cinto. Então a gente precisa apertar o cinto para que na hora que o demolidor vir nos destruir, para que ele não possa encontrar brechas em nosso coração. E aí nós encontramos o quarto elemento dessa direção do Senhor. Por último, ele vai falar assim: reúne o melhor de tuas forças. Qual é a sua melhor versão? Qual é o melhor da sua força? É quando você faz uma experiência de Deus. É quando você é batizado no Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está na sua melhor versão, no seu melhor momento, para vencer a tentação. Então o Espírito Santo, ele é a nossa força. Reunir o melhor de nossas forças é abrirmos o nosso coração para fazermos uma experiência concreta, da experiência do batismo no Espírito Santo. Uma experiência mais profunda. O povo de Deus já tinha ouvido essa exortação. O profeta Zacarias, ele exortou: não será com a força e não será com o poder, mas com o meu espírito, assim diz o Senhor. Quando Davi foi enfrentar Golias, Saul colocou uma armadura nele. E a armadura ficou muito pesada. E aí Davi, ele tirou aquela armadura. E por que ele tirou a armadura? Porque ele não queria lutar com as suas forças contra Golias, mas ele queria lutar com o poder de Deus. Então ele vai falar para Golias: tu vem a mim com espadas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós vamos para esse combate espiritual com o poder do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo. Olha comigo aí em Lucas, no capítulo 4, como que Jesus ele vai para esse combate espiritual. Lucas 4, no versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Jesus, fala bem alto aí.
cheio, voltou do Rio Jordão e, no Espírito, era conduzido pelo deserto. Então, como é que Jesus venceu a tentação do demônio? No poder do Espírito Santo. A única forma de você vencer o pecado, de você ser curado de suas enfermidades, mágoas, medos, traumas, aquilo que ainda é brecha, que o inimigo de Deus tem se alojado para destruir a tua vida, a única forma de você viver a verdadeira liberdade que o Senhor sonhou para você é no poder do Espírito Santo. São Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, ele vai falar: é pelo Espírito que se mata todo procedimento carnal. Ele vem em socorro de nossas fraquezas. Então nós precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo. Então nós temos que ter por excelência esse desejo diário de fazermos continuamente a experiência do batismo no Espírito Santo. São João da Cruz, ele vai falar que o homem que está em comunhão com Deus, o diabo teme como o próprio Deus. Então, se você estiver revestido da graça, cheio do Espírito Santo, o diabo não vai encontrar brechas no seu coração para que você aceite o pecado caindo na tentação. Então é no poder do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, que nós vamos vencer todas as tentações. Fica para nós essa noite essa exortação. Avança contra ti um demolidor. Que nós possamos estar com o nosso coração atento para essa realidade, para vencermos todas as tentações. Feche um pouquinho os teus olhos, põe a mão no teu coração. Medita um pouco na palavra. Eu quero convidar você agora a entrar no secreto, no teu quarto secreto. Entrar na intimidade com o Senhor agora. E você vai rezar com aquilo que tocou o teu coração. Se talvez seja para voltar à vida de oração, você vai começar a clamar ao Senhor agora a graça de voltar à vida interior. Se talvez é para vigiar o caminho, se você não está vigiando, você vai pedir para Ele agora a graça da vigilância. Se talvez é para apertar o cinto, se você não tem força, não tem vontade, não tem motivação para fazer penitência, sempre você faz um propósito na quaresma e não consegue cumprir. Comece a pedir para o Senhor agora a graça de você apertar o cinto. Se você está se sentindo fraco na sua vida espiritual, pede para o Senhor agora a graça de você reunir o melhor de suas forças. Que você fique tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, para que o inimigo de Deus, ele olhe para você como o próprio Deus, como diz São João da Cruz. Que ele veja, quando ele for tentar, que ele está vendo ali alguém que tem intimidade profunda com Deus. Alguém que não vai ceder diante de qualquer tentação. Alguém que quer comunhão com Deus. Alguém que não tem medo. Não deixe o inimigo destruir o que Deus já construiu na tua vida. Os carismas, as graças, o conhecimento, a sabedoria, a alegria, a tua formação, o teu ministério. O inimigo de Deus, ele quer vir como um demolidor, ele quer bater agora naquilo que você construiu, nas paredes que você construiu, tijolo a tijolo, de intimidade com Deus, e ele quer destruir, ele quer passar por cima, ele quer que não tenha mais essa casa das armas, ele quer que não tenha mais lugar de comunhão com Deus. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, que venha ao nosso encontro, que venha derramando sobre nós o Teu Espírito Santo, que venha derramar sobre nós o Teu poder,
Que venha derramar sobre nós a tua unção, Senhor. Instruído pela palavra que foi ministrada hoje, ore mesmo, meu irmão, ore mesmo, minha irmã. Comece a clamar ao Senhor, comece a rogar ao Senhor agora. Invoque o nome do Senhor sobre a tua vida. Queira fazer uma experiência da graça, queira fazer uma experiência do poder de Deus, queira fazer uma experiência do amor de Deus na sua vida. Enche nosso coração, Senhor. Enche nosso coração, Senhor.